Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 25 de agosto de 2025. A ressurreição de Cristo. Tudo o que você precisa saber sobre o próximo filme de Mel Gibson. Parte 1. Mel Gibson está liderando a produção de uma aguardada sequência para o filme A Paixão de Cristo, 2004. O novo longa, intitulado A Ressurreição de Cristo, já está em desenvolvimento e deve chegar ao público somente em 2026. Jimmy Caviezel foi anunciado para retornar ao papel de Jesus, marcando a continuidade dessa representação que impactou milhões. No horizonte, a produção promete discussões sobre fé e cinema. São pontos de destaque: expectativa sobre o enredo de A Ressurreição de Cristo, participação do elenco original e novas possibilidades narrativas, principais datas e detalhes aguardados para o lançamento. O que esperar do novo filme de Mel Gibson sobre a ressurreição de Cristo? Com o anúncio da sequência, cresce a curiosidade acerca das escolhas narrativas e visuais da obra. A ressurreição de Cristo deve focar nos acontecimentos que sucederam à crucificação, apresentando não apenas a perspectiva do Jesus histórico, mas também a influência desse evento para seus seguidores. A direção de Mel Gibson e o retorno de Jimmy Caviezel sugerem uma continuidade estética e temática. Existe grande atenção ao equilíbrio entre respeito religioso e liberdade artística, criando expectativas para uma produção envolvente, com cenários realistas e cenas marcantes. Quem está no elenco e quais novidades a sequência pode trazer? Além da presença confirmada de Jimmy Caviezel, a produção pode trazer outros rostos conhecidos do filme original. Há rumores sobre o retorno de atores que deram vida a personagens marcantes, ampliando a sensação de continuidade. Novidades no elenco ou adições significativas ainda não foram detalhadas oficialmente, porém existe interesse em novas interpretações para personagens que não tiveram tanto destaque no primeiro filme. O trabalho de elenco pode incluir aprofundamento em figuras como Maria Madalena, Pedro ou Pilatos, oferecendo visões complementares sobre os eventos pós-crucificação. Quando será lançado A Ressurreição de Cristo? A expectativa é que A Ressurreição de Cristo seja lançado entre o final de 2025 e o início de 2026. O cronograma de produção prioriza a fidelidade histórica e um acabamento técnico que atenda ao padrão elevado das produções dirigidas por Mel Gibson. O lançamento gerará debate sobre representação, cultura e arte. Diversas comunidades religiosas e cinéfilos aguardam novidades oficiais quanto a trailers e detalhes sobre os bastidores do projeto. A releitura da Paixão e Ressurreição de Cristo no cinema atual. Nos últimos anos, a abordagem sobre vidas e figuras históricas no cinema ganhou novas camadas de profundidade. A ressurreição de Cristo se propõe a ir além da mera reconstituição religiosa, explorando as consequências universais do evento para a humanidade. O filme promete revisitar o impacto cultural e espiritual da história de Jesus, apresentando-a de forma respeitosa, porém inovadora. Essa abordagem pode dialogar com um público mais amplo, estimulando discussões e análises contemporâneas. No Livro dos Espíritos, o Espírito São Luís responde. Allan Kardec comenta sobre a ressurreição na questão 1010 e 1010. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação. É evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis.
Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, será maior do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, o oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula, de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais, que o indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E, então, nada mais há que aberre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato o que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas no quadro do julgamento final não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, acerca das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação. Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos ainda que essa teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que a doutrina do juízo final pressupõe que a Terra seja o único mundo habitado. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de agosto de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.